Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Eu tenho algumas curiosidades minhas, né? Eu sou policial penal, né? Trabalhei em várias unidades prisionais, na verdade em uma, CPPL1. E lá, em 2013, tinha uma situação interessante que era a morte de alguns presos, né? Os presos na época, 2013, eles simulavam o suicídio do próprio preso. Aí eu tenho uma situação específica do tipo, isso é legal, ó. Legal entre aspas, obviamente, né? Eu chegava lá na cela, né? O preso falava, é porque o rapaz aqui se enforcou. Ele se enforcou. Aí ele estava enforcado, com um pano no pescoço, né? No combogó, né? Só que ele estava com o pé no chão. Aí eu pensava, como é que o cara vai se enforcar sem estar com o pé no chão? Porque no meu conhecimento de leigo, o cara vai lutar pela sobrevivência. Embora ele pule ali, mas o instinto de sobrevivência vai fazer com que ele se levante. E aí que a gente sabia, obviamente, que o cara tinha sido morto enforcado por outro preso e eles tentavam simular de alguma forma que o preso se matou. Nesse caso, como é que você identificava de fato que era morte matada mesmo, que ele morreu, ou que ele praticou suicídio? Bem, nesse caso aí, eu já atendi alguns casos desse tipo, inclusive dentro do presídio, tive a oportunidade de ver alguns casos assim. Falando diretamente, com relação à parte de suicídio por enforcamento. Você falou, ele estava enforcado, um pano no pescoço, amarrado no combogó e ele estava em pé com os pés no chão. É possível? É possível. É mesmo? Mesmo no ato de suicídio, pode até o suicídio sentado. Até sentado pode acontecer. O que age na região que vai determinar a questão do suicídio é a constrição da região cervical, né? Então ela vai acontecer, na maioria das vezes, de forma abrupta. Abrupta, rápida. Ele vai o quê? Ele vai colocar lá, digamos, um pano, uma corda, e aquela constrição que vai acontecer, pode acontecer se o nó for corrediço, né? Também tem esse detalhe. Se o nó for corrediço, a partir do momento que ele solta o peso do corpo, ele não vai soltando devagar, ele solta de uma vez. Entendi. Então ocorre imediatamente a constrição da região cervical. Aí ele vai como se ele pulasse, soltasse seu corpo. Aí naquele momento, ele tem ali um instante que já há compressão dos vasos e ele vai começar a entrar no estado de inconsciência, porque falta oxigenação, o sangue para de circular, vai faltar oxigenação no cérebro e ele entra em estado de inconsciência. Às vezes pensa assim, ele poderia ter tentado, mas se soltar, desistir, mas ele pode até tentar, mas em razão da rápida constrição que acontece, ele pode entrar em estado de consciência. Ali já não consegue coordenar os movimentos porque os vasos estão realmente comprimidos. Ele vai perdendo essa consciência. Então, por exemplo, quando a gente fala que ocorreu o suicídio em suspensão incompleta, que é quando ele não está completamente suspenso do solo, os pés ainda tocam, ou ele está de joelhos ou sentado e às vezes até deitado, dependendo de como ele fez essa constrição. Como a gente analisa para saber se aquilo dali foi um homicídio ou foi um suicídio? Exceto pelas condições dos casos em que ocorre o induzimento ao suicídio, e o cara é induzido a se suicidar, naqueles crimes em que a gente tem elementos para afirmar que aquilo foi homicídio, nós vamos diferenciar por um aspecto. O suicídio por enforcamento ele tem uma característica que é sulco único, oblíquo ascendente, com um nó desfeito na região posterior da cabeça, né? E aí essa marca, o sulco, o oblíquo, se desfaz na altura Calma que eu sou leigo. Vamos lá, devagarzinho, quero entender. Vamos lá. Vai. Como é que é o sulco do enforcado? Ele é oblíquo ascendente, ou seja, de baixo para cima, lateralizado, e ele se desfaz, ele é um nó único que se desfaz na altura do nó, seja na lateralizada, ou na região posterior, ou na outra lateral, e muito raramente na região anterior, certo? Então você encontra um sulco único, oblíquo, apergaminhado, há características também, às vezes, de manifestações vitais dos tecidos. Aí você tem uma característica de suicídio. Beleza. Tem um outro elemento para dizer que possa não ter sido suicídio e sim um homicídio. Aí a gente parte para analisar outras lesões. Como, por exemplo, como eu disse, sulco do enforcado, ele é oblíquo ascendente, de baixo para cima. Região anterior, posterior, e se desfaz na altura onde está o nó. Já quando a gente encontra alguns casos de suicídio
em que a gente encontra, além do sulco oblíquo ascendente, você encontra um sulco perpendicular à região cervical, e ele é múltiplo e ele também circundando toda a região, é uma característica de estrangulamento. Ou seja, houve ação mecânica de um agente. O cara causou a constrição da região cervical. Então, se a gente vai no local de crime, encontra o cara com sulco oblíquo ascendente e o outro horizontalizado, o que vai prevalecer é o estrangulamento, que vai indicar que houve primeiro foi o estrangulamento e não o enforcamento. Esse é um dos elementos que a gente encontra, para poder dizer que foi homicídio. Né, que a gente vai diferenciar o sulco horizontalizado, estrangulamento, alguém estrangula. Então, o mata-leão, que é feito no jiu-jitsu, né, ali é um estrangulamento. Tem alguma forma de você matar alguém estrangulado sem deixar marcas? É muito pouco provável. Que é uma região sensível. É uma região sensível, por exemplo, na esganadura, né, vai haver a formação das marcas semilunares, as marcas das unhas, leitos, vão se formar marcas semilunares, que é a marca das unhas na região, até também na região anterior, da região do pescoço, principalmente na região posterior, vai haver uma marca, seja das unhas ou os leitos ungueais, vão se formar aquela característica da esganadura, né, que você pega ali no pescoço com a mão, você comprime aquela região. Aí você tem um tipo de morte por asfixia mecânica por esganadura. Entendi. Tá?